Então, como eu falei, resumindo, essas duas linhas, né? Então, quando eu caí na real, realmente, o que é fato, sentar e participar para concurso, então, meio que caí na realidade. Então, aquela realidade ilusória que eu achava que era uma coisa, na verdade, é como serviço, é como trabalho, você precisa de disciplina, você precisa ter interesse, você precisa ter essa questão de saber que vai ter um resultado, né, de responsabilidade. Então, assim, muito parecido com o trabalho, certo? Estudar e por questões. Por isso que o seu método eu gostei muito, já desde então procurei. Por exemplo, eu fui na parte de Constituição, quando o professor falou sobre a dosimácia pulmonar hidrostática de Galeno, ela cai no concurso federal e caiu na PF, que é uma forma de você fazer o teste para ver se a criança nasceu com vida ou não, e está na parte da Constituição, no artigo 5, com relação à vida. Então, assim, viu? Aí, automaticamente, quando ele falou isso aí, automaticamente fui no Google, achei a questão no que concurso, e ficou. Até hoje, só posso esquecer de tudo. Mas a questão da técnica da dosimacia hidrostática de Galeno, não esqueço nunca mais. Então, eu vi que estudando o assunto, e automaticamente indo para a questão, né, eu consigo assimilar melhor. Porém, o detalhe da questão é o seguinte, às vezes você sabe todo o conteúdo, nome conteúdo, mas quando cai na questão, é uma outra coisa. Por exemplo, você viu que eu expliquei direitinho, assim, o seu resumo do que é normas constitucionais, certo? Mas quando eu vou fazer as questões, eu fico assim, meu Deus do céu, cara, como assim? Aquelas questões de norma, nesse caso, eu acabo errando mais do que acertando. É lógico que eu sei que eu acho, é prática, tem que praticar, eu sei que são linhas diferentes. Uma coisa é você saber o assunto, outra coisa é saber como a banca cobra, outra coisa é saber você treinar sua mente questões, né? E, tipo, finalizando, eu vi o professor falando esses dias que na PF, por exemplo, o pessoal dá muita importância para informática e contabilidade. No último concurso, ela deixou as 20 questões, se eu não me engano, no final da prova, assim, é para te lascar mesmo, né? Parte de contabilidade no final da prova para ti, entendeu? Tem que ser certo para essas coisas. Então, acho assim, resumindo, fundamental, independente de você saber o assunto, eu acho que questão da banca é fundamental você estar estudando e treinando, sem sombra de dúvida, né? Mas isso, Cortez, motivação. Se você perguntar para mim se a tua desculpa é o dos 4, 10, não é. Porque de manhã eu tenho, então, mas essas disciplinas agora, eu comecei no início, essa motivação, essa garra, e daí você vai se motivando, enfim. É uma coisa mais pessoal mesmo. Existe dentro da parte educacional, o Davidson, uma ferramenta, tá? Um método, na verdade, chamado Design Thinking. Já viu? Design Thinking? Não? Não, Tem três pilares o Design Thinking: não. empatia, colaboração e prototipagem. Essas três etapas aqui são os pilares do Design Thinking. O que é a empatia? Eu me colocar no seu lugar. Então, quando eu me coloco no seu lugar como estudante para o DPEM, eu entendo as suas dificuldades. Sei que você é um cara que tem uma escala inflexível, querendo, não é inflexível. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá ali, outra hora ali e tal. Eu me ponho no seu lugar em relação a como estudar, tá? Se é por videoaula, se é por PDF, como que faz, planejamento, quer fazer as coisas perfeitas, perfeccionista. Quando tem algum problema, já quer buscar a solução, mas acaba se desmotivando porque não encontra rapidamente essa solução. Enfim, então esse primeiro pilar é eu me colocar na sua situação, porque cara, eu estudo há mais de 15 anos, seja para concurso, seja faculdade, seja curso técnico, seja um monte de coisa. Então eu sou um cara que estudo, cara, Acompanho, constantemente, sempre. Então eu me nossa, coloco assim, no seu lugar e sei as suas dificuldades. Segundo pilar, colaboração. O que seria isso? Ideias, sugestões. Aí entra a colaboração entre eu, profissional de coaching, e você, que é o estudante, o aluno que me contratou. Nós dois juntos desenvolvemos a colaboração do quê? De uma metodologia para você ser aprovado. Então não existe uma verdade única e absoluta do Eduardo. Eu não consigo criar uma linha reta a partir dos meus próprios conhecimentos e falar assim, ó, Davidson, você vai ser aprovado porque você vai fazer isso, isso e aquilo. Não é assim que a banda toca. Eu preciso entender, lembra? A empatia primeiro, aí nós dois juntos vamos ter um brainstorm, né? Que é a chuva de ideias aí, e através das nossas ideias a gente consegue traçar uma estratégia, um método para que a gente consiga trabalhar bem nesse processo. E a terceira etapa do design thinking é a prototipagem ou o teste. O que seria o teste? É efetivamente colocar a mão na massa.
cumprir o cronograma, saber preencher corretamente a planilha, eu te dar o feedback dos seus erros, dos seus acertos, a gente assistir a videoaula da forma correta, a gente fazer uma leitura dinâmica da forma correta, saber estudar as questões da forma correta e assim vai. Então, o terceiro pilar do Design Thinking é realmente a gente prototipar, ou seja, criar os testes necessários e depois avaliar isso. Né? Através do quê? De simulado, através da sabatina, através de uma bateria de questões, através de um gráfico, né? A gente tem N ferramentas aí que a gente consegue mostrar para o aluno que realmente ele está ou evoluindo ou decaindo. Eduardo, não existe uma constante? Não existe constante. Só existe constante se o aluno está morto. Não existe isso. Ou você sempre está progredindo na sua vida, ou você só está decaindo. Não existe constante. Constante é morto, né? Então, assim, essa metodologia do Design Thinking, com esses 3 pilares, faz eu ajudar você a ser aprovado. Lembra aqui, ajudar. Eu sou apenas, o processo de coach é uma das ferramentas, ô Davis. Você, né? Você precisa ter disciplina, você precisa ter bons materiais. Você talvez, quem sabe um dia, tem muita dificuldade em uma disciplina, precisa contratar um professor particular, você precisa fazer N situações, ou, por exemplo, aí no caso do TAF, entrar numa academia, ter um personal. Então, são N ferramentas que juntas, atreladas, vão fazer você ser aprovado no concurso. Então, aqui não existe milagre. Aqui existe, dentro do nosso processo aqui, uma orientação, que eu tenho um prazer enorme de orientar você, só que nós dois juntos estamos em colaboração para criar uma estratégia para você. Então, eu falei para você o seguinte, quem quer faz, quem não quer dá uma desculpa. Daqui para frente, o passado para mim não interessa, tá? Para mim não interessa. Para mim é daqui para frente. Daqui para frente, você já consertou seu computador, nós temos uma planilha, nós temos materiais, você tem uma pessoa para te orientar e ajudar você a encontrar esses erros e mostrar uma rota correta. Então, daqui para frente, nós temos que ter uma personalidade de quê? De vencedor. Só isso. Se a gente tiver a personalidade de vencedor, lembra que eu falei para você? A mente de primeiro colocado e atitudes de um primeiro colocado, você não quer dizer que vai ser o primeiro colocado, mas dentro do número de vagas você vai estar. Só que para isso, dedicação, foco, suor, cara, você vai ter que suar. Se isso for a sua prioridade. Se o DPEM não for a sua prioridade, aí ferrou. Aí a gente vai ter outros caminhos para seguir, beleza? E daí eu vou mostrar aqui no cantinho, se você me permite. Posso mostrar? Vai lá. Ó. Aqui é um quadro novo que eu comprei, ó. Quadro novo. Aqui em cima são meus papelzinhos, ó, meus. Aí eu boto aqui as metas durante todo o do dia aqui, o gabarito, algumas coisinhas aqui do dia, tudo mais. E aqui estão os editais, ó. Ah, bacana. Cheio de papel na parede. Isso, e o DPEM. Esse daqui, você tá vendo aqui, ó? Tô vendo. Isso aqui foi logo no início que eu fiz um exemplo, logo no início, né? Eu que fiz isso daqui, mas aí, aqui detalhe, tá mais aí do que, de fato, ter aquela atitude de cumprir, né? Você falou, então, assim, eu procuro o máximo, procurar motivação, procurar esse detalhe que você falou aqui, que é o, acho que tá faltando, né? Como você tá vendo aí, então tem um espaço, procura ajeitar essas coisas. E, assim, eu acho que, para finalizar essa parte assim, Deus está mostrando que eu sempre tive, desde os últimos concursos que teve no ano passado, PRF, eu assisti, essa vontade de tentar passar num concurso, né? Eu acho que hoje Deus está fazendo todas atendendo as preces para, tipo assim, meu irmão, não vai ter mais desculpa para te não passar ou não, porque eu já adiei os concursos que eu tinha. Né, eu falei, já adiei o concurso, estou te dando um curso, estou te dando todas as ferramentas. Meu irmão, se você não passar, eu não vai botar a culpa nem em Deus e no mundo. E nem no cortês. Você entendeu? Sim. Então, assim, sim, o problema, acho, mais é esse daí que você falou, que eu estou falando para você. Que, sabe, viver, por mais que eu sonhe, viver, um dia, se Deus quiser apertar a sua mão, agradecer pessoalmente, mas, assim, vou ajudar, quer se motivar, não, você mesmo se sabota. Então, ninguém vence nenhuma batalha grandiosa sozinho. Não existe isso, né? Tem gente que fala assim, não conta nada pra ninguém, continua aí. Não, mas não é assim. Às vezes é que nem uma doença mesmo, cara. Você quer soltar porque você fica preso no seu mundo, tá? E muitas vezes você tem que compartilhar. Qualquer dia desse, então paga um psicólogo, né? Vai lá e conta tudo pra ele, porque o psicólogo não vai falar nada pra ninguém.
Você entendeu? Mas você precisa, às vezes, soltar, compartilhar as suas emoções com as outras pessoas. Isso é fundamental. Se você não compartilhar aquilo que você tá passando, sentindo, pensando, às vezes sua cabeça dói, às vezes a sua alma dói, cara. Por quê? Porque você tá reprimido dentro de um mundo só seu, querendo alcançar um objetivo grandioso, só que muitas vezes, quando você tá assim, ó, focado só em você, você não consegue achar os seus erros. Então, por isso que você vê a importância de um coach, de um mentor, de um psicólogo, de um terapeuta, de um psicanalista, uma pessoa que está dando um passo para trás e observando de longe a situação, tá? Então, eu, por não estar dentro de você, dentro da sua situação, eu consigo olhar o seu quadro clínico, se é que você me entende, de uma forma diferenciada. Então, eu consigo observar e falar assim, ô Davidson, você tá tendo, cara, um erro grande aqui, ó, nessa área. E às vezes, você sabe disso, né? Você é um profissional da área da saúde, você sabe que muitas vezes tem áreas da nossa vida que tá puxando, arrastando outras. Por isso que a gente não alcança o objetivo. Então, se sua saúde não tá legal, dificilmente você vai conseguir ter concentração nos estudos. Se a sua parte financeira não estiver bacana, dificilmente você vai conseguir se concentrar nos seus estudos. E vice-versa. Se a sua área social, familiar, intelectual, pessoal não estiver muito bem alinhada, dificilmente você vai ter cabeça suficiente para se dedicar nos seus estudos. Então, você viu? Nós somos seres humanos cheios de divisões de áreas da nossa vida e todas elas têm que ser equilibradas. Umas mais, outras menos. Mas não pode estar muito abaixo nem muito acima. Senão vai estar em desequilíbrio. E tudo que está em desequilíbrio precisa se trazer naquilo que a gente chama de homeostase, né? A gente precisa ter o quê? Homeostase. Perfeito equilíbrio para que tudo gere resultado na nossa vida.